O que acontece se o Brasil estivesse a história perfeita? Vamos começar mais história a origem do Brasil, aí depois vou contar uma grande história de origem Estados Unidos, México, Argentina. Vamos começar a história do Brasil começando a primeira vez. A família de Portugal se muda para o Brasil. O rei de Portugal declara o Brasil se tornasse Portugal. Houve uma grande guerra do Brasil e a França. Houve uma guerra mais sangrenta da América do Sul. Aí depois de 5 anos a colônia francesa faz parte do Brasil, coisas ruins que já estão acontecendo Portugal. O Portugal declarou-se a família volta-se Portugal e eles falaram que o Brasil tem que voltar a ser a colônia. Aí depois a família volta para o Portugal que fica o seu filho príncipe Dom Pedro I. Dom Pedro I de ele falou ficar aqui no Brasil, ele falou, e ele gritou independência ou morte. E depois Brasil se tornou independente em 7 de setembro de 1822. Houve uma grande guerra do Brasil-Portugal, aconteceu em terras e dos mares. Aí depois o Brasil tinha que pagar enorme vítima para Portugal. Dom Pedro I ele declara para consertar o Brasil que o Portugal fez de errado. Houve uma grande guerra da Cisplatina da Argentina e o Brasil. Imagem de 7 anos de guerra. O Brasil vence a guerra contra a Argentina, agora o Uruguai faz parte do Brasil. As coisas não estavam muito boas para o Portugal. Dom Pedro I tinha que votar Portugal, tinha que deixar o seu filho Dom Pedro II. Dom Pedro II ele se torna o imperador do Brasil, o pai dele é governador do país há mais de 40 anos. O rei da Bolívia decide fazer a parte do Brasil, aí depois a Bolívia faz parte do Brasil há anos. O Brasil tinha que pagar ao Portugal para comprar as colônias da África. Ele deu o nome de 2 países, Brasília, África Brasileira, Angola. O Brasil se tornou uma enorme potência do mundo. Aí depois o Brasil tem que fazer o acordo da Inglaterra. O Brasil é tão respeitado dos Estados Unidos da América, uma grande guerra civil americana fizeram a parte do acordo. Aí depois teve uma grande guerra do Paraguai, foi uma guerra mais sangrenta da América do Sul. Com mais de 6 anos de guerra, Brasil ganha a Guerra do Paraguai. Paraguai faz parte do Brasil. Em 1889 o Império Brasileiro ganha contra os republicanos. Aí depois o primeiro pretende do Brasil faz parte para o Império Brasileiro. Agora é metade 2 mano república monarquia. Acabou de fazer 2 partes há mais de muitos anos. Antes de Dom Pedro II morrer, quem governa o país é sua filha Isabel. Ítalo como a nova bandeira brasileira, uma águia verde e amarelo. Brasil participou na Primeira Guerra Mundial. O Brasil participou contra os alemães na África. Aí depois Brasil expulsa os alemães contra a África. Brasil ajuda os Estados Unidos na França, Reino Unido, contra o exército alemão. E depois finalmente, o Brasil finalmente venceu a guerra. As coisas não estavam muito boas. Brasil houve uma grande revolução sobre café com leite. Brasil derrota o São Paulo. Brasil faz um acordo para os Estados Unidos. Fez o acordo dos Estados Unidos. O Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares. 1942 Brasil declara guerra ao eixo da Itália, as colônias da África do Brasil. Antes do exército brasileiro, o Brasil tinha que derrotar contra os nazistas da África e eles finalmente derrotaram eles. Brasil foi lá ao eixo da Itália. Soldados brasileiros lutaram contra as batalhas. Antes do território da Itália, Brasil levanta a bandeira brasileira da história. Eles finalmente pegaram o território da Itália e venceram contra os italianos. Antes de levantar a bandeira do Brasil, o Brasil nunca vai esquecer esse ano a vitória contra os nazistas e a Itália. Antes do fim da Segunda Guerra Mundial, Brasil se torna uma terceira potência do mundo. Seu único problema é que vários países africanos têm que se tornar independente. Uma revolução dos soviéticos e uma grande revolução Angola. Houve uma grande guerra sangrenta, a independência da África. Primeira vez Brasil perde a guerra contra as 2 colônias. Brasil faz uma grande história do mundo. O Império Brasileiro apoia dos Estados Unidos contra a União Soviética. Primeira vez na história do Brasil. Brasil foi o segundo país que lançou o primeiro homem planeta Marte, o planeta vermelho. O Brasil descobre outro planeta que tem vida extraterrestre. Foi o primeiro país a descobrir essa vida alienígena. Depois Brasil se torna uma segunda potência do mundo. O fim da Guerra Fria de 1991 Brasil governa o mundo inteiro, que tem velhos inimigos a Rússia e a China. Brasil apoia dos Estados Unidos. Brasil fica o único pedaço do território da Argentina e faz parte para o Brasil.
Estamos aqui uma nova monarquia. A família real de Dom Pedro II chamou muita atenção do mundo. Brasil participou a guerra contra o Egito. Brasil vence a guerra contra o Egito. 2024 Brasil manda as armas para a Ucrânia contra a Rússia. Hoje Brasil é o maior mundial do mundo. Lá na frente da Rússia e atrás dos Estados Unidos. Brasil tem mais de 1.810 bilhões de pessoas. Gente, o que acharam a história perfeita para o Brasil? Não esqueça inscrever do canal e dar um like. Qualquer coisa contarei a história dos Estados Unidos, a primeira potência do mundo.